Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e sinta-se muito à vontade nesse espaço mais uma vez da TV. Para o pessoal que estava acompanhando a gente pelo canal do YouTube, o nosso canal Matemática Viva, a gente convidou vocês para irem para o canal para darmos continuidade ao aprendizado dos conteúdos e agora a gente está pedindo para que vocês retornem para cá para a TV também. Os conteúdos, os materiais do canal vão continuar. Aqui na TV a gente vai trabalhar mais com os conteúdos e lá no canal a gente vai trabalhar mais com os desafios. Então fique muito à vontade para estar utilizando as plataformas que você quiser para aprender mais e mais a respeito da matemática, tudo bem? Para a aula de hoje nós vamos iniciar trabalhando com alguns conceitos novos, né? Quando a gente pegava um todo e repartia, a gente sempre tinha um hábito de repartir em partes iguais. A partir de hoje a gente vai mostrar uma nova forma de ver a matemática, quando a gente pega um todo e divide ele em partes desiguais, que vai estar relacionado aos conceitos de razão e também aos conceitos de proporção. Então, na aula de hoje a gente vai trazer algumas ideias, alguns conceitos e já vamos passar para algumas dinâmicas bem interessantes a respeito desse conteúdo. Fiquem à vontade, pegue o seu caderno, pegue o PDF que o professor já passou para você, que é a explicação e a correção do exercício já vai acontecer tudo agora no decorrer do vídeo, tudo bem? Segue o vídeo! Oi, boa tarde. Boa tarde. Queria ver se eu consigo descobrir que cor é essa desse muro aqui. É que eu quero pintar minha sala com essa mesma cor. Pode me ajudar? Claro, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir se essa cor é de uma tinta que os fabricantes já têm pronta. Ah, mas olha, eu acho que essa cor aqui é uma tinta misturada, tá vendo? Misturadas são essas aqui, ó. Elas são um pouco mais caras do que tintas prontas. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. Todos os anos, geralmente, saem cores novas, né? São trocadas algumas cores. E cada 3, 4 anos por aí, as indústrias de tinta fazem uma pesquisa de mercado para ver as tendências, né? Tinta é composta de ligante, que é a resina, os pigmentos e solvente, que no nosso caso é a água. As cores são compostas por vários pigmentos. Pode ser a partir de 2 até 6, 7 pigmentos, dependendo da cor. A proporção é importante porque as características da tinta vão depender dessa proporção de cada componente que vai nela. Se for para deixar mais claro, aí vai ser maior a proporção do pigmento branco. Ou se for mais avermelhado, aí a proporção é maior do pigmento vermelho. Temos um arquivo de cores e isso fica guardado. O tempo que for necessário, vai ter sempre aquele arquivo para seguir a cor. Se um cliente pintou com uma tinta há 10 anos e ele quer a mesma tinta hoje, nós fazemos na mesma cor. E se a cor que a Yara quer não existir pronta, os vendedores têm uma amostra enorme de cores possíveis de tinta. É só comparar até achar o tom certo. Aqui, ó. Vê se não é essa cor. Ah, é essa mesma. Você pode me fazer um orçamento dela? Sim, claro. Qual a quantidade que a senhora precisa? Eu tenho uma parede lá de 2,70 por 2 metros. Então um galão dá, né? Eu não sei, quanto é que rende um galão? O rendimento é de mais ou menos 40 metros quadrados. A sua parede tem 2 metros por 2,7. Isso. São 5,4 metros quadrados. Se a senhora passar 3 demãos de tinta para cobrir bem a superfície, são 5,4 vezes 3... 16,2 metros quadrados. Olha, dá e sobra. Nossa, mas aí vai sobrar muita tinta. E esse pequenininho aqui? Olha, esse daí não rende nem 10 metros quadrados. Não dá nem 2 demãos de tinta. É, mas a cor é essa mesma. É essa mesma, né? Então, ó, aqui está o orçamento. Nossa. Bom, tá bom então. Obrigada, viu? Nada. O uso da proporção é útil em muitas situações comuns no dia a dia. Para descobrir uma cor, para fazer argamassa numa construção, a fórmula de um perfume. Acho que no dia a dia a proporção é usada em diversas coisas. No meu café. O café da manhã eu prefiro 2/3 de leite e só um pouquinho de café. Eu adoro suco de limão menos azedinho, então eu coloco mais água e menos suco da fruta. Utilizo muito para fazer o leite pro Natan, meu filho. Na embalagem, né, eles colocam 200 ml
e dizem que são 4 medidas, né? Com a madeira dele é 250 ml, eu faço a proporção para chegar, né? Não ficar nem muito e nem menos da quantia necessária. Eu sempre procuro abastecer o carro em 70% de gasolina e 30% álcool. Ok, pessoal, vamos para mais um conteúdo matemático, né? Que a gente quer aqui no caso chamar a atenção para o aluno de novas formas como você pode estar trabalhando com os conteúdos de matemática. Eu vou apresentar para vocês um conteúdo que aqui no caso a gente pode chamar de razão, também pode chamar de proporção, mas na realidade o que a gente vai trabalhar é com a ideia de resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes, olha só, desiguais. A gente tem o hábito sempre de dividir de forma igual, mas existem situações em que a gente vai repartir de formas desiguais. Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas situações de como vem a acontecer as quantidades quando elas são, digamos, desiguais. E a gente também pode utilizar o nome de proporcionais, tá certo? Na medida que for uma situação, a gente já pode imaginar proporcionalmente quanto que é em outras quantidades. Mas vamos aqui explicar com exemplos mais práticos para que você possa entender o que eu estou tentando lhe falar. Aqui no caso eu coloquei um copo de vidro, tá certo? Aqui no caso a gente vai lembrar de quando a gente toma café pela manhã, tá bom? A sua mãe, o seu pai, a sua avó prepara um café bem bacana para você, um cuscuz de milho, ou então um bolo, ou então um pão passado na manteiga, e obviamente você vai tomar café com leite. Tem gente que prefere só café, tem gente que prefere, acho que poucas pessoas preferem só leite, mas no geral a galera prefere café com leite, fica bem bacana e tudo mais. E aí, quando você pega um copo desse para tomar o café, quanto de café e quanto de leite você coloca dentro de um copo desse quando você vai tomar café de manhã? Será que você enche o copo todinho de café? Não, acho que não. Crianças e adolescentes, não. Então, digamos que aqui você vai colocar, olha só a quantidade de café, você vai colocar essa quantidade de café aqui, digamos que é a metade do copo. E a outra metade você coloca de café, aliás, de leite. Digamos que ficou nessa proporção aqui, ó. Você gosta desse tipo, né? Coloca metade do copo com café e a outra metade com leite. Dentro da matemática, sabe como é que a gente fala isso aqui? A gente fala de razão, a gente fala de proporção também. Sabe de que forma? Olha só como é que eu vou escrever aqui. Olha só, 1 para 1. Sabe o que isso quer dizer? Para cada porção de café, eu vou ter uma mesma porção de leite. Ou seja, a mesma quantidade de café é a mesma quantidade de leite. Aqui a gente diz que está na razão de 1 para 1, tá certo? Ou então você também pode escrever dessa forma aqui, ó. Está na razão de uma porção, para cada porção de café, existe uma mesma porção de leite. Então, quando você vai calcular as proporções, ou então relacionar uma quantidade com as outras, que aqui a primeira delas a gente colocou porções iguais, mas você vai perceber que também funciona com porções desiguais, tá certo? Então, se você coloca metade, enche o seu copo, metade café, metade leite, então você toma café com leite nessa proporção aqui, ó, de 1 para 1, ou então aqui, ó, de 1 para 1. Para cada uma porção de café, existe uma mesma porção de leite. Vamos para outra situação. E se de repente você fizer assim, para cada porção de café, aqui no caso você toma menos café, você coloca menos café e mais leite. É o meu caso, eu prefiro menos café e mais leite. Digamos que para cada porção de café eu coloquei uma porção de leite e coloco o que? Mais outra porção de leite. Não é verdade? Não tem gente que prefere assim? Coloca uma porção de café e 2 porções de leite. Vamos ver como é que fica a razão aqui nessa situação. Para cada uma porção de café, existem quantas porções de leite? 2, tá certo? Então, a forma de representar essas quantidades aqui, no caso desiguais, porque existe mais leite do que café, então, digamos que quem toma café nesse formato aqui, toma café na proporção de 1 para 2. Para cada porção de café, existem 2 porções de leite. Ou então, nesse outro formato aqui, ó, na razão de 1 para 2. É assim que você gosta ou não? Ou você prefere mais café? Vamos ver uma outra situação.
Para as pessoas que preferem mais café, então fica assim, ó, muito mais café, e ele coloca 2 porções de café e apenas 1 porção de leite. Eu, particularmente, não gosto desse jeito não, mas tem gente que gosta. Coloca muito mais café do que leite. Aí aqui no caso, bora ver como é que vai ficar a razão. Vai ficar na razão de 2:1. Tá certo? Vai ficar na razão 2:1. Você, a primeiro momento, vai pensar que aqui é uma fração, vai pensar que é uma divisão, mas na realidade você pode interpretar como uma razão. Você não vai precisar dividir, você vai apenas interpretar. Dizer que para cada 2 porções de café existe uma porção de leite, ou então nesse outro formato aqui. Para cada 2 porções de café existe 1 porção de leite. Tá certo? Então aqui eu quis fazer essa introdução mostrando para vocês como é que funciona quando a gente trabalha com quantidades e que as partes são, no caso, desiguais. No caso, desiguais, tá certo? Aqui você já pode tranquilamente utilizar os nomes razão e também proporção. Bora mostrar agora uma outra situação? Preste atenção. Ok, vamos aqui para uma situação hipotética. 2 amigos, 2 amigas estão conversando pelo WhatsApp, digamos assim, por alguma rede social. A amiga disse assim: "Ei Pop, estava procurando por mim?" Aí a Pop respondeu: "Sim, e aí?" "Nada demais, apenas lendo sobre o paradoxo da batata. O que passa contigo?" Aí a Pop respondeu: "Legal, parece interessante. Lembra que eu disse que planejava pintar minha casa? Bem, chegou o dia. Comprei muitas tintas diferentes para poder misturá-las para obter os diferentes tons que quero. Pode me ajudar, por favor?" Aí a amiga dela disse: "Parece divertido e confuso também. Mas claro, do que você precisa?" Aí a Pop disse: "Espere um pouco, vou mostrar." Aí aqui ela mostrou a foto da cozinha. Aqui a gente dá para ver que a parede é pintada de branco. E aí a Pop quer ter a seguinte ideia: "Quero pintar a cozinha com um tom claro de amarelo. Para fazer a sombra, meu guia de cores diz que eu preciso misturar 7 partes de tinta amarela para cada 3 partes de tinta branca." Ou seja, ela comprou tinta amarela e comprou tinta branca e quer deixar um amarelo claro, um tom claro de amarelo. Portanto, ela vai ter que misturar com um pouco de branco. Sabem qual proporção? Na proporção de 5:3. Para cada 5 quantidades de amarelo, eu coloco 3 quantidades de branco. Aí a Pop disse: "Se eu já adicionei 10 copos de tinta amarela à mistura, significa que eu devo colocar quantos copos de tinta branca?" Bem, aí você vai observar que 10 copos de amarelo, como aqui a informação que a gente tem é que a proporção é de 5:3, para cada 5 amarelos eu devo colocar 3 brancos, e se ele colocou 10 amarelos, você vai concordar comigo que 10 amarelos são 2 partes de 5, não é verdade? 10 são 2 partes de 5. Então, se para cada parte de 5 eu coloco 3 partes brancas, então 10 dão 2 partes de 5. E em cada 2 partes eu não vou colocar 3. Numa parte eu coloco 3 e na outra parte eu coloco mais 3. Totalizando quantos copos de tinta branca? Muito bem, totalizando 6 copos de tinta branca. Sim, está certo. 10 copos de amarelo para 6 copos de branco. Tem a mesma proporção de 5 copos de amarelo para 3 copos de branco. 10 está para 6, da mesma forma que 5 está para 3. Continuando a conversa. Obrigado. Aí, de repente, ele lembrou de outra informação. Oh Deus, estou tão distraído. É um homem, né? É um bicho aqui. Acabei de perceber que há 15 copos de tinta amarela na mistura, não 10. Ou seja, ele se enganou, não são 10 copos, são 15 copos de amarelo na mistura. Ah, que bom que você percebeu na hora. Aí ele diz: "Apenas um lembrete. Meu guia de cores diz que devo misturar 5 partes de tinta amarela para cada 3 partes de tinta branca. Então, se eu colocar 5 copos de tinta amarela, significa que eu vou colocar quantos copos de tinta branca? Ora,
Aí, mais uma vez, você vai lembrar que 15 copos dividido em grupos de 5 dá um total de 3, né? Porque aqui a relação é 5 para 3. Então você pega 15 e divide em grupos de 5. Dão quantos grupos de 5? Dá um total de 3 grupos de 5. E se cada grupo de 5 eu coloco 3, então eu vou pegar 3 grupos de 3 para colocar de tinta branca. Porque 15 é 5 mais 5 mais 5. Se em cada 5 eu devo colocar 3, então vai ser 3 mais 3 mais 3 branco. 3 copos, 6. 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dão 9 copos brancos. 9. Certamente, 15 partes de amarelo para 9 partes de branco. É a mesma proporção de 5 partes de amarelo para 3 partes branca. 15 está para 9, do jeito que 5 também está para 3. Acabei de pintar a cozinha. Olha só como ficou. E aí, como ficou? E ela responde: lindo, amo esse tom de amarelo. Ainda bem que você manteve a proporção entre a tinta branca e a amarela, igual a proporção em seu guia de cores. Aí ele: vou enviar uma foto do meu quarto, quero pintar em seguida. Então aqui já está puxando outra conversa para dizer o que ele vai fazer depois. Então a gente percebeu aqui que como é que se utiliza no dia a dia a ideia de trabalhar com quantidades desiguais em relação a um todo, né? Que aqui no caso a gente trabalhou com a ideia de razão e também com a ideia de proporção. Tudo bem? Vamos para a parte do exercício. Vou passar aqui para vocês um exercício para a gente não esquecer desse conteúdo de jeito nenhum. Bora lá. Olha só. São um total de 4 perguntas. Primeira pergunta. Uma receita de geleia de cereja requer 4 partes de açúcar para cada 3 partes de cereja. Tá certo? Então, para cada 4 partes de açúcar, eu coloco 3 partes de cereja. Pergunta: quantos gramas de cereja são necessários para fazer a geleia usando 800 gramas de açúcar? Então, ele quer saber quanto que ele vai colocar de geleia, aliás, de cereja, quantos gramas de cereja são necessários para fazer a geleia usando 800 gramas de açúcar. O que você vai tentar relacionar? Você vai lembrar que 4 partes, para cada 4 partes de açúcar, você vai colocar 3 partes de cereja. 800 gramas dão 4 partes de quanto? Você pode raciocinar assim: já aqui 800 gramas é um açúcar, e para cada 4 partes de açúcar eu devo colocar 3 de cereja. Então, bora primeiramente, 800 gramas dividido em 4 partes de açúcar, dão quantas partes? Se você pegar 800 e dividir para 4, você vai ver que dá 200, porque 200 vezes 4 é 800. Então, 4 partes de 200 é a quantidade de açúcar. Se são 4 partes de 200, eu vou usar quantos de cereja? 3 partes de 200, que é para poder ficar com a mesma ideia, com a mesma proporção, tá bom? Então, se eu pego 800 gramas, eu vou lembrar que 800 gramas dão 4 partes de 200. Se são 4 partes de 200, eu devo colocar 3 partes de 200 de cereja, que no caso é 3 partes de 200 gramas. E, portanto, vão dar quanto? 3 partes de 200 é 200 mais 200 mais 200, que dá um total de 600. 600 gramas. Vou colocar aqui, 600. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Uma mistura de tinta é preparada usando 5 partes de tinta branca para cada 2 partes de tinta azul. Então você coloca muito mais tinta branca do que tinta azul. Pergunta: se são usadas 360 gramas de tinta azul na mistura, quantos gramas de tinta branca devem ser usadas? O que você faz? Ele já deu a pista do azul e quer saber quanto que dá o total do branco. O que você faz? Você pega as 360 gramas do azul e divide em quantas partes? Em 200 partes. Aliás, em 2 partes, porque são 2 partes da azul. Se eu pegar 360 e dividir em 2 partes, sabe quanto que vai dar? Vai dar 180. Vai dar 2 partes de 180. E se para cada 2 partes de 180 eu utilizar azul, eu vou usar quantas partes de 180 da branca? Eu vou utilizar 5 partes de 180, tá bom? 5 partes de 180. E quanto que é 5 partes de 180? Se você multiplicar aí, você vai ver que 5 partes de 180 é 5 vezes 180, que vai dar 900. Então, já vou colocar bem aqui 900
para ver se essa é a resposta. Aí você também coloca na sua atividade. A resposta é certa resposta, 900 gramas. Vamos para mais uma pergunta. Um paisagista criou um pequeno jardim de rochas usando 4 partes de cascalho para cada 3 partes de seixo. Então aqui já está criando uma razão, uma proporção. Para cada 4 partes de cascalho, ele utiliza 3 partes de seixos. Quantos gramas de cascalho estavam no jardim da rocha se o paisagista usou 3,9 kg de seixos? Então aqui ele diz que a proporção é de 4 para 3. Quer saber quanto que é de cascalho se ele utilizar 3,9 kg de seixos? Aí o que eu observo? Eu observo que aqui nas informações, ele dá as informações em quilos. Porém, na resposta ele quer em quê? Em gramas. Ele quer em gramas, não esqueça desse detalhe. Aí o que a gente vai fazer? Pega os 3,9 kg de seixos e divide em quantas partes? E divide em 3 partes, porque seixos é na proporção de 3 seixos para 4 cascalho. Então eu pego 3,9 kg de seixo e divido em 3 partes da proporção, que vai dar quanto? Se você pegar 3,9 e dividir por 3, você vai ver que vai dar 1,3. Vai dar 1,3. E, portanto, se para cada 3 partes de 1,3 kg de seixo, eu vou utilizar quantas partes de cascalho? 4 partes de 1,3. E quanto que é 4 partes de 1,3? É 4 vezes 1,3. Se você multiplicar 4 vezes 1,3, vai dar, sabe quanto? 5,2 kg. 5,2 kg. E, por fim, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 5,2 kg e transformar para grama. Aí o que você vai lembrar? Que para cada 1 kg eu tenho quantas gramas? 1000. Então, no caso de 1 para 1000, aumentou quantas casas? Aumentou 3 zeros, que no caso aumenta 3 casas. Tudo bem? Então, se eu tenho 5,2 kg, para me aumentar para grama, eu vou pular 3 casas. Aí sabe quanto que vai dar? Vai dar exatamente 5.200 gramas. Vou colocar aqui 5.200 gramas, que é a mesma coisa que 5,2 quilogramas. Tudo bem? Vamos conferir a resposta? Pronto, acertamos mais uma questão. Vamos aqui para a nossa quarta. Deu para perceber aqui que são 5, né? São 5 perguntas. Quarta pergunta. O mingau de aveia é preparado usando 3 partes de aveia para cada 2 partes de água. Para cada 2 partes de água. Quantos gramas de aveia são necessárias ao usar 600 gramas de água? Então vamos ver. Então aqui a proporção é 3 de aveia para 2 partes de água. A razão é de 3 para 2. Quantos gramas de aveia são necessários se usar 600 gramas de água? Então, você vai pegar essas 600 gramas de água e dividir em quantas partes de água? Que no caso são 2. A razão é de 3 para 2. E como ele deu a informação da água, que é 600, você pega esses 600 e divide nas partes da água, que são 2. 600 dividido para 2 partes, cada parte vai dar quanto? Muito bem, cada parte vai dar 300 gramas. 300 gramas. E como a aveia são 3 partes, então vai ficar assim, para cada 2 partes de 300 gramas, eu vou usar 3 partes de 300 gramas de aveia. Deu para entender? Então toda vez funciona assim. A questão já dá para você a razão, né? 3 para 2 aqui no caso, e te dá a pista de um deles. Aí o que você faz? Você pega essa pista que ele deu e divide na parte lá que está da razão. Aqui ele deu a pista da água. A pista da água. E lá na razão, qual é a proporção? 3 de aveia para 2 de água. Então você pega esses 600 e divide pelos 2 de água. Que vai dar quantos grupos? Vai dar 2 grupos de 300. Aí você vai, se são 2 grupos de 300, para seguir a proporção, a aveia tem que ser 3 grupos de 300. Tem que ser 3 grupos de 300. Tem que ser 3 grupos de 300 também. Entendeu? Então, se são 2 grupos de 300 de água, que dá 600, então a aveia será 3 grupos de 300 gramas de aveia.
3 vezes 300 é 300 mais 300 mais 300, que vai dar quanto? Que vai dar um total de 900 gramas. Bora anotar aqui a resposta. 900. Vamos verificar se está de fato correto. Muito bem, acertamos mais uma questão. Vamos para a última questão de hoje. Nós já estamos aqui chegando na última questão. Uma lanchonete vende uma bebida que leva 2 partes de manga e 3 partes de abacaxi. Então aqui é a proporção 3 para 2. Aliás, 2 partes de manga e 3 partes de abacaxi. Então é 2 de manga para 3 de abacaxi. Bora ver aqui qual foi a pista que ele já deu. Quantos quilogramas de manga ele quer são necessários se for usado 4,5 kg de abacaxi? Então ele deu a pista do abacaxi, 4,5 kg. Aí o que a gente faz? Pega esse 4,5 kg, porque 4,5 kg é 4,5 kg, e divide pelas 3 partes do abacaxi aqui, ó, para saber quanto que vai dar cada um. Se eu pegar 4,5, 4,5 kg e dividir em 3 grupos, vão dar quantos quilos para cada um? Pense um pouco. Bem, a resposta será 1,5 kg para cada parte, porque não são 3 partes de 1,5 kg. Se eu pegar 3 partes de 1,5 kg, vai ser 1,5 kg mais 1,5 kg mais 1,5 kg. E se eu somar 1,5 kg mais 1,5 kg, vai dar 3 kg. E 3 kg mais 1,5 kg vai dar um total de 4,5 kg. Então, para cada parte de abacaxi eu vou utilizar 1,5 kg. E como a proporção é de 3 para 2, enquanto que no abacaxi eu utilizo 3 partes de 1,5 kg, 3 partes de 1,5 kg, na manga eu utilizo 2 partes de 1,5 kg. Aí o que você vai ter que fazer é calcular quanto é que dá 2 partes de 1,5 kg. 2 partes de 1,5 kg, no caso, você vai somar 1,5 kg mais 1,5 kg. Tudo bem? E quanto que dá 1,5 kg mais 1,5 kg? Aqui a resposta está em quilo. Então vamos continuar assim. 1,5 kg mais 1,5 kg dá 3 quilos. Vou colocar aqui o total de 3 quilos. Você também colocou assim? Vamos verificar a resposta. Muito bem, nós acertamos todas as questões aqui, trabalhando com a ideia de proporção e também com a ideia de razão. É um assunto novo, é um assunto que requer um tipo de raciocínio um pouco diferente, mas que com o passar do tempo e com a prática de questões e exercícios, vocês vão pegar esse conteúdo de boa, tudo bem? Essa foi a nossa primeira aula e amanhã, na aula de amanhã, a gente continua com mais exercícios falando a respeito de razão, falando com a ideia de proporção, trabalhando com quantidades desiguais, tudo bem? Vamos que vamos! Ok, pessoal, deu para perceber que é muito fácil esse conteúdo trabalhando com as ideias iniciais de razão e proporção. Hoje foi a primeira aula, amanhã a gente dá continuidade a respeito desse assunto, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!